Olá, senador Larroque, região. Estamos em mais um episódio do nosso Larrocast, o podcast que conecta a região, o podcast mais assistido da cidade e da região tocantina. Hoje nós temos uma convidada especial. Nós estamos no mês de janeiro, Janeiro Branco, não é? Um tema que é discutido no mundo inteiro sobre a saúde mental e emocional. Nós estamos com uma convidada mais que especial. Vou apresentar aqui, vou ler o currículo da nossa convidada. Doutora Ariana Nascimento, psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada e fundadora, juntamente com mais duas psicólogas, da Casa Lume, Espaço Terapêutico. Doutora Ariana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. É uma satisfação tê-la conosco aqui para a gente falar desse assunto tão importante, não é? Que é a saúde mental. Mas antes de a gente abordar o tema de saúde mental, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história, não é? Sobre a sua formação, a sua carreira. Fala um pouco para a gente também da sua clínica. Primeiramente, oi. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre saúde mental e que isso possa chegar em muitas e muitas pessoas. E o Larrocast tem esse alcance muito bom, né? E muito obrigada, Robson. Nada. Meu nome é Ariana, sou psicóloga, especialista em análise de comportamento aplicada. E falar um pouco da minha carreira é um pouco complicado quando a gente volta pra gente falar sobre a gente, né? Uhum. A gente perde um pouco essa dinâmica durante nossos dia. Mas sou formada pela Universidade Selma, aqui em Imperatriz. Dentro da universidade eu já me vi ali realizada no curso. Foi realmente um curso em que eu escolhi estar e viver. Saí do curso de psicologia já direcionada para a área da análise do comportamento aplicada, a ABA. Então, já iniciei minha carreira trabalhando no contexto do transtorno do espectro autista, que é onde hoje é a minha área de atuação maior, né? Atualmente, a minha atuação ela é muito na psicoterapia infantil, na adolescente e adulto. E hoje, na clínica, eu tenho contato com experiências de vida bastante diferente, né? Que sai de um público ali infantil, vai para adolescente, depois para o adulto. E nisso tudo, a gente vê a importância de falar sobre saúde mental, né? A gente está no mês de Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, mas a gente tem a necessidade de falar sobre saúde mental a todo instante, né? E dentro da psicologia, eu encontrei esse espaço para falar, mas também para participar dessa transformação que é a visão sobre saúde mental, né? Que dentro do curso de psicologia, assim quando eu iniciei, não tem muito tempo, mas o assunto ainda era pouquíssimo abordado, né? Há uns 7 anos atrás. O assunto saúde mental, O né? assunto saúde mental. Tanto é que quando eu fiz a escolha do curso, assim, as pessoas, meu Deus, pra que fazer o curso de psicologia? Tem aquele questionamento, não dá dinheiro, né? Que é isso que as Sim. pessoas pensam. E a saúde mental naquela época era um pouco negligenciada, né? Isso é pré-pandemia, né? Isso, bem antes da pandemia. E durante todo, bem lembrado a questão da pandemia, porque durante todo esse processo do pandemia, o pós, que foi bastante, ocasionou muito transtornos mentais, né? E depois de um tempo eu vejo hoje a diferença da sociedade na aceitação e na urgência em falar sobre saúde mental. Sim, sim. E hoje a gente vai abordar diversos assuntos, né? Que vamos falar sobre a terapia, a ansiedade, o estresse, burnout, diversos assuntos. Muito bem. Doutora, então vamos iniciar falando sobre o que é saúde mental e emocional, o conceito, deixar bem claro para os nossos ouvintes, né, para os nossos
a nossa audiência o que é essa saúde mental e emocional. Alguém que não tenha transtornos como transtorno obsessivo compulsivo, como crise de ansiedade, uma pessoa que não tem essas situações, ela pode se considerar uma pessoa que tenha uma saúde mental e emocional plena ou não? A saúde mental não é a ausência de doença, né? Vamos falar assim. Porque a saúde mental ela vem como um equilíbrio para lidar com as adversidades da vida, né? Por exemplo, o estresse é comum do nosso cotidiano. Só que às vezes esse estresse ele pode ser tão intenso e a pessoa não tem equilíbrio ou não tem estratégias para lidar com aquele estresse. Então a saúde mental ela está relacionada com a forma que a gente reage a essas exigências da vida, né? Então, como você lida com as escolhas que você faz em relação o seu dia, as suas relações emocionais, afetivas. A saúde mental, como ela vem de um equilíbrio, né? Ela, ela também exige que você tenha cuidado com a sua saúde. Por exemplo, uma pessoa com estresse, ela tem uma rotina bastante agitada, bastante Sim, corrida. Ela tem ali práticas que contribuem para a saúde mental dela, que ajuda ela a lidar com esse estresse diário. Então, a saúde mental não é você não se estressar, não é você não sentir ansiedade, não é você não sentir tristeza. A saúde mental é como você reage diante de todas diante disso, né? desses acontecimentos durante o seu cotidiano. O que é bastante difícil muitas vezes, porque justamente por conta dessa dificuldade de ter esse equilíbrio, né? Uhum. A gente lida com emoções diariamente, todo o tempo, e às vezes a gente não consegue controlar as nossas emoções. E aí que tá, esse excesso de não conseguir lidar com o estresse e a ansiedade diz muito sobre o que a gente está passando. E é como aquela frase, todo excesso esconde uma falta. Então, uma pessoa que está com ansiedade bastante aguçada, ela vai ter gatilhos com mais facilidade porque ela não consegue entender o que está acontecendo, a raiz dessa ansiedade, né? Então a saúde mental vem com essa ideia de ter um equilíbrio mesmo das emoções. Muito bem. Então, no mundo de hoje é quase que inevitável você não se estressar, você, de certa forma, não. É muito cobrado, não é? As Uhum, metas das empresas, do trabalho, você consegue cumprir uma meta, ao mesmo tempo, já há uma outra meta estabelecida. Esse mundo corrido que é as redes sociais, o trabalho, essa necessidade de estar cada vez mais crescendo, não é? Escalando, alavancando. Isso, de certa forma, esse excesso do futuro, não é? Que a ansiedade, alguns conceitos para ansiedade é isso, é você estar excessivamente no futuro. Isso tem aumentado muito a ansiedade das pessoas. uhum, Como é que a gente pode fazer para entender, equilibrar, para uhum. que o trabalho, o ambiente, a sociedade, ela não venha. Porque me parece que a saúde mental ela é um trabalho a longo prazo. Uhum, Você não amanhece no outro exatamente. dia com algum problema, com algum transtorno. Uhum, É algo que tem levado tempo. Como é que a gente uhum, faz para ter esse autocuidado em relação ao estresse e ansiedade, doutora? uhum. É muito interessante tu falar sobre essa dinâmica, né, do cotidiano em relação a exigências de produtividade, exigências de cumprir metas, objetivos, e isso também traz uma ansiedade, porque a gente enxerga o nosso futuro dependendo disso tudo que a gente está fazendo no momento. E é muito difícil ter esse equilíbrio nesses momentos, porque a ansiedade ela deixa a gente dentro de um oceano dos e se's, né? A gente constrói inúmeros cenários, Uhum. muitas vezes irreais, que nunca vão acontecer, mas a gente está ali pensando, mas se eu não conseguir bater essa meta, eu vou sofrer tal consequência. E aí acaba que a gente entra tanto nesses e se's que a gente acaba ficando sem conseguir resolver o que tem que ser resolvido, né? E
Uma prática de autocuidado, para quem tem ansiedade, é a previsibilidade. O que é essa previsibilidade? É a construção da sua rotina. Você tem uma rotina bem estabelecida, você sabe como que sua rotina vai seguir e você tem uma previsão de como vai ser. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal que acabou de acontecer aqui. Eu estava bastante ansiosa, né, para estar aqui. É uma responsabilidade enorme conversar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. E eu perguntei para você se eu errar, vai ter edição? Eu já tranquilizei, vai. E isso é uma forma de tu me dar uma previsibilidade para eu me sentir segura e não ficar com tanto medo de errar, né? De falar algo, enfim, que a ansiedade ela deixa a gente num contexto em que a gente visualiza cenários irreais, que não catastróficos, né? E isso é uma forma de previsibilidade. Então, ter uma previsão, uma rotina bem estabelecida, questão de trabalho, vou fazer isso hoje, depois, quando eu terminar tal demanda, aí eu vou para outra demanda. Isso faz com que você também foque no que precisa ser feito naquele momento, uma coisa de cada vez. E a ansiedade, às vezes, faz a gente ver todos os problemas junto ao mesmo tempo e você não sabe por onde você começa. Então, uma prática de autocuidado, que é muito interessante, é essa previsibilidade da rotina, previsibilidade de demandas, saber conciliar horários. Isso é algo que ajuda até mesmo evitando procrastinação, né? Perfeito. Que já é algo que a procrastinação deixa a gente tão sem previsibilidade que às vezes a gente deixa pra lá e quando vai ver já tá tudo junto, já tá tudo acumulado novamente. Aí você entra no excesso de sobrecarga de coisas que você não conseguiu fazer dentro daquela previsibilidade que você estava tendo. Não consegue fazer as coisas, não consegue concluir. E aí no final isso gera mais ansiedade. Não é, poxa, eu não consegui concluir, eu não consegui finalizar, então eu estou mais ansioso. Mas essa previsibilidade, uma dúvida que eu tenho. Tenho duas dúvidas em relação a... Uma é sobre a ansiedade e uma outra é sobre a previsibilidade, que eu acho interessante isso. Em que momento que, se eu estabelecer uma previsão, vai ser excessiva ou não? Por exemplo, eu quero estabelecer que daqui a 10 anos eu vou estar com meu MBA, meu mestrado ou doutorado. Isso é tempo demais? Você estabelecer um prazo, tipo 10 anos, 8 anos? Ou não? Dá tempo pra gente ir com calma, sem tanta ansiedade. Eu sou do tipo que se eu colocar um prazo desse tamanho, eu fico louco. Sim. As minhas previsões, as minhas metas, elas costumam ser anuais, no máximo ali semestral. Se eu fizer um planejamento para daqui 100 anos, meu Deus, eu fico, né? Então, que momento, quais são os prazos? Depende muito de cada pessoa. E aí um outro ponto que eu quero, doutora, que você aborde, é que em que momento que a ansiedade ela se torna uma patologia? Porque tem ansiedade, como você citou aqui. Eu estou ansiosa porque eu vou participar de um podcast. Isso é extremamente normal, né? Faz parte da nossa vida. Mas aqui, a partir de que momento que essa sua ansiedade é normal, entre aspas, ela poderia ser patológica? Tá, vamos por parte. Primeiro, a previsibilidade. A gente trabalha com previsões a curto, a longo e a médio prazo. Quando você fala, daqui a 8 anos eu quero estar em posição de estar bem sucedido nessa área da minha vida, ter um MBA e tudo mais. Nós estamos falando de longo prazo. Agora, quando a gente fala sobre previsibilidade a curto prazo, a gente está ali fazendo um recorte do que você precisa fazer nesse momento para você conseguir essa sua meta a longo prazo. Por exemplo, o seu futuro daqui a 8 anos, ele depende do que você está fazendo hoje no momento, porque o futuro a gente ainda não tem. Sim. A gente tem o presente e o passado, que já aconteceu. Mas, por exemplo, a previsibilidade. Eu quero finalizar curso tal, porque daqui 2 anos eu quero iniciar outra especialização em cima desse mesmo curso e ir aprimorando, como se fosse uma escadinha, né? Então, quando eu falo de previsibilidade do dia, é mais algo focado no dia, por exemplo, na segunda, na terça, na quarta. Porque isso vai ajudar você a organizar o seu aqui e agora, o momento presente,
né? Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, eu tomo meu café, eu tomo banho e vou para o trabalho. Essa é a sua previsão da sua manhã. Então você tem a segurança de que amanhã, na segunda-feira, você vai ter essa segurança de que você vai ter isso naquele momento. E aí vai construindo o seu passo a passo durante o seu dia, né? De acordo com o que você sempre faz. Isso tudo visando o seu objetivo, a sua meta futura, né? Que isso aí já entra no a longo prazo. E sobre a... Eu te respondi. Entendi, perfeito, perfeito. Agora é sobre quando a ansiedade ela é Tá. patológica. Porque a ansiedade, ela é um sentimento inato, né? A gente nasce já com essa sensação de defesa, porque a ansiedade ela vem para te defender de um perigo que o corpo entende que é algo perigoso e o corpo vai te proteger. Então é normal você, quando está numa situação de perigo, você fazer o possível para se proteger. A ansiedade ela começa a ser patológica quando você acaba que você pensa, você está ali vendo um perigo a todo instante todo momento da tua vida. E é quando começa a aparecer sintomas, né, psicossomáticos, é dor de estômago, é sudorese, é dor no peito, é falta de ar. Isso muitas vezes sem estar ligado necessariamente a um evento ansioso. Às vezes você pode estar trabalhando e pode ter um ataque de ansiedade por conta de algo que não aconteceu, por conta que você pode estar sentindo em perigo naquele momento do trabalho, por medo de não conseguir bater uma meta, que ainda nem aconteceu, mas você entra num estado de defesa, seu corpo entende que a qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer. Aí já liga os ICs, né? Ah, se eu não conseguir ser aprovado em tal prova, vai acontecer isso, eu vou embora de casa. São pensamentos catastróficos que vão surgindo ali Eu passo naquele por isso momento. frequentemente. E nesse momento é interessante questionar a validade desses pensamentos, né? Porque às vezes nem tem medos reais, de fato, que pode acontecer, mas tem medos irreais. E quando a gente para e questiona esses pensamentos, a gente vai tendo um lugar seguro e muitas vezes questionando que aquele pensamento nem faz sentido, né? Você toma aquele pensamento como verdade e já começa a viver como se isso aquilo já fosse acontecer. Você tá E, com paranoia, eu me respondo, calma, Rob, você é paranoia, isso não existe. e muitas vezes esses pensamentos ele tomam de conta do nosso comportamento que a gente tende a se afastar, a ter crises, o peito começa a doer. E nesse momento, a pessoa passa a enxergar a vida através dessa ansiedade que ela está sentindo. Aí a gente pode dizer que tá entrando no nível patológico, onde precisa de um acompanhamento mais intenso para a gente entender a causa dessa ansiedade, para a gente fazer as intervenções necessárias, se necessário, o uso da medicação, porque quando a pessoa entra nesse estágio de a todo instante sentir, ver que tem algo perigo que possa ser letal para ela, é muito perigoso. Perfeito. Doutora, eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu fiz uma pesquisa sobre ansiedade no nosso país. Brasil, país do futebol, do carnaval, das pessoas felizes, né? Todo mundo sorrindo o tempo todo. Segundo a OMS, temos a maior proporção de pessoas ansiosas do mundo, com 9,3% da população. Não é que apenas 5 e desses ansiosos, dos brasileiros ansiosos, com a maior proporção do mundo, apenas 1 a cada 6 buscam a ajuda de um profissional, do psicólogo. Então é um número baixíssimo. E mesmo esses que buscam, eles não, um percentual mais alto ainda, não dá continuidade ao tratamento, né? Vai 3, 4 sessões e depois não continua mais. E aí eu pergunto, como é que a gente pode mudar esse cenário? Você já pode elencar aqui sobre a importância da terapia, né? A importância do acompanhamento do profissional. Tá. A terapia, ela... Vamos falar agora sobre algo que eu sempre falo em relação à terapia. Por muito tempo, a terapia foi algo que as pessoas não tiveram acesso, por conta do valor, por conta da questão que muitas pessoas viam a psicólogo como
como É cor de doido. coisa de doido, É. né? Nossa, muito comum. Aham. E isso criou nas pessoas um tabu de que só quem vai para psicólogo é doido. Enfim, esse dizer da cultura que deturpa essa imagem, né? A terapia, ela tem o poder de reconstruir terminações nervosas que faz com que você comece a enxergar a vida de uma forma bastante diferente. Por conta da neuroplasticidade do cérebro, né? Que a terapia, você acha que é só uma conversa, mas naquele momento você está reestruturando a cognição, você está modificando o pensamento, você está estruturando o comportamento. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender essa eficácia da terapia, porque a terapia é um processo. Não, você não vai para terapia em uma sessão e você sai de lá com todos os seus problemas resolvidos. E isso diz muito sobre essa sociedade ansiosa. A gente está vivendo uma sociedade imediatista. As pessoas querem que tudo aconteça naquele momento porque elas não conseguem lidar com a frustração. A gente hoje vive numa sociedade que não consegue lidar com a frustração. E passar pela frustração é o que vai te dar equilíbrio e vai fazer você atingir a saúde mental, né? E a terapia, ela vem com isso de te colocar de frente com as tuas questões, que você tanto foge durante o dia a dia, né? Essa dor. E muitas vezes as pessoas não gostam. Porque se eu estou me esquivando do sofrimento, por que que eu vou para terapia se lá ele vai me fazer encarar esse sofrimento? Eu não quero sentir dor. Que é o mais difícil, E né? é difícil, mas de fato, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas há sofrimentos que precisam ser sentidos para a gente conseguir entender e passar por aquilo de forma saudável. Porque quando não tem esse acompanhamento psicológico, a pessoa pode pegar para si, interpretar esses problemas de uma forma mais adoecedoras, né? Então, a terapia, ela vem para ajudar a pessoa a passar por isso, a entender pensamentos, entender comportamentos. E hoje em dia, igual eu falei para você, antes a busca era muito pouca, hoje em dia as pessoas estão buscando mais, mas ainda precisa de um alcance maior, principalmente quando a gente fala de saúde mental do homem, né? O homem se acha homem de ferro, né? Naquela capa ali, poderosa. E que se ele for falar pro amigo, eu tô fazendo terapia, o quê? Tu tá fazendo terapia? Bora tomar uma cerveja que resolve. Aham. Mas tem muito isso. E hoje em dia nos consultórios a gente tem uma grande procura de mulheres. Tem procura de homens, sim, só que ainda assim é bastante mulher procurando. Eu vou ser bem sincero, eu acho terapia um negócio chique demais. Aquele negócio tá lá deitado, naquele No divã divã, e né? tal, aquela luz maravilhosa, um papo de um psicólogo assim, bem tranquilo, suave, calmo, não é? É algo, eu acho muito chique. Mas brincadeiras à parte, doutora, é necessário. E É. tem alguns profissionais que deveria ser, sabe, aquele checklist obrigatório. Uhum, Professor, por exemplo. Eu sou professor, trabalho com adolescentes. Professor, todo professor devia fazer terapia, gente. Todos. Todos os professores deveriam fazer terapia. Isso eu já falo para meus colegas. Você deve fazer terapia. Rob, se você não faz, não faço ainda, mas tenho intenção de iniciar com terapia. Porque é exatamente isso. Eu não posso confiar nos meus pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são muito isso, né? Então, vez ou outra, eu estou conversando com um professor que está frustrado porque ele percebe, ou ele acha que o aluno não gosta dele, ou de fato o aluno realmente não gosta. Ele trabalha com públicos diferentes, com pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então, é isso. Então, para a gente fechar isso aqui, terapia é muito mesmo necessário. E por que o brasileiro está tão ansioso, doutora? Por que a gente está tão ansioso? A gente não é o país das festas e tudo mais. Mas é muito isso que eu falei no sentido desse imediatismo, Isso também entra no tópico do uso exagerado de psicotrópico, né? Porque as pessoas, elas estão tão ansiosas e
que eles não podem sentir uma dor que eles já procuram um remédio. Tanto dor de cabeça, enfim, mas quando se trata da saúde emocional, as pessoas não têm tanta paciência para parar e olhar para as emoções. É muito mais fácil só seguir a vida no automático, fazendo o que tem que ser feito, naquele modo sobrevivência, né, que você só tem que chegar no final do dia vivo e com suas metas já ali concluídas. E isso deixa a pessoa num estado muito ansioso. Tem gente, a insônia tem aumentado muito, as pessoas não conseguem dormir porque o pensamento está acelerado. Não conseguem relaxar, tem dificuldade de parar um pouco e pensar sobre ela mesmo. Então, muitas vezes, a sociedade, ela tem esse imediatismo, tem o fator social, né? Porque a gente está falando também de ansiedade, mas a gente não pode esquecer que tudo influencia a saúde mental. As políticas públicas, a educação, a falta da educação, falta de saneamento básico, enfim, tudo isso influencia muito na saúde mental das pessoas. E quando a gente fala sobre ansiedade, a gente tem que falar também sobre políticas públicas. Porque Perfeito. A gente não pode cobrar que uma família que está ali numa parte de uma questão econômica mais baixa, né? Uhum. Tem uma saúde mental se ela não tem o mínimo básico para sobreviver. Então, a gente também está falando de pessoas que precisam do básico para ter saúde mental. O que já entra no outro impasse sobre terapia, que a gente fala sobre a importância, mas a gente também não pode deixar de falar sobre as políticas públicas no sentido do sistema público do oferecimento de terapia pelo SUS, né, do psicólogo. Que hoje é escasso. Que hoje é escasso. Porque quando a gente fala de terapia de fato é um serviço que muitas vezes nem todo mundo pode pagar. Então, se eu estou falando sobre a importância da terapia, como é que eu vou falar sobre saúde mental para um pai que ele precisa trabalhar de 7 da manhã até muitas vezes 10 da noite para ele ter o que comer e no final ter que falar para ele que você precisa fazer terapia? Precisa, mas no particular fica mais difícil e muitas vezes não consegue pagar um plano de saúde, então a gente também tem que cobrar políticas públicas, a gente tem que cobrar o psicólogo na UBS, nos postos que tem na cidade. Então, falar sobre ansiedade na sociedade é também questionar essa falta que a gente está tendo, né? E isso envolve também a causa da ansiedade, porque assim, muitas pessoas, muitos adultos de hoje em dia, eles tiveram essa cultura de ir se deixando de lado, deixando a saúde mental de lado. E, de fato, a gente hoje vive, os mais velhos são os que menos procuram terapia, por exemplo. Mas, hoje em dia, a gente está vendo uma necessidade maior de atenção também nas crianças e nos adolescentes. Porque muitas vezes, quando chega uma criança no consultório que tem ansiedade, a gente vai precisar chegar na família para estruturar alguns comportamentos dos pais para melhorar essa ansiedade da criança, né? Então, quando a gente fala sobre essa ansiedade na sociedade, tem muitas camadas envolvidas. Tem uma questão enorme de sobrevivência, de ter que conquistar objetivos, dessa preocupação de futuro o tempo todo, de se vai conseguir entrar na faculdade, se vai conseguir ter um emprego bom, se vai conseguir amanhã ter um dinheiro para comer, para comprar, enfim, é tudo muito preocupante mesmo. Você entrou num ponto que eu ia abordar sobre a ansiedade entre os jovens, jovens e adolescentes, que é o público que eu trabalho, né, na escola, sala de aula. Alguns estudos apontam que pela primeira vez, o número de crianças e adolescentes ansiosos ultrapassou os adultos. E que é uma coisa que quase que incompreensível, porque quem deveria ser mais ansioso são os adultos devido às suas várias demandas que nós temos que ainda os jovens ainda não têm. Enfim,
Isso tem provocado uma crise de ansiedade generalizada enorme nas escolas. Ano passado nós tivemos vários casos, várias situações em que eu mesmo tive que levar, outros colegas também fizeram, alunos para o pronto-socorro, não é? Com taquicardia, não é? Com alterações na pressão, passando mal mesmo. Durante a aula, interrompe, tem que levar as pressas ao pronto-socorro. E, infelizmente, nas escolas não tem psicólogo. Nas unidades básicas de saúde, às vezes é um psicólogo para todo o município. É humanamente impossível uma psicóloga atender uma população de 10, 15 mil habitantes. Como é que vai fazer? Não tem condições de fazer. Então, eu quero saber por que os nossos jovens eles estão tão ansiosos, doutora? Eu costumo dizer que o adolescente, ele tem esse impasse, porque o adolescente ele não é nem criança e nem adulto. E ele tá ali dentro do contexto que ele precisa decidir a vida dele nesse período em que ele está estudando o ensino médio, por exemplo. Porque ele precisa escolher o curso, ele precisa estudar para vestibular, ele precisa conseguir passar numa faculdade boa, ele precisa conseguir um emprego que dê estabilidade para ele naquele momento. E muitas vezes esse jovem ele não consegue lidar com essas demandas, até porque ele ainda não está com suas percepções, cognições, sentimentos bem elaborados. Ele está saindo da pré-adolescência, da infância ainda. E hoje em dia eu acredito muito, que eu vejo muito em consultório, que o uso excessivo de telas tem influenciado muito para esse nível de ansiedade aumentado entre os jovens. Hoje em dia, o acesso das telas dentro do contexto do adolescente, ele dá um espaço para ele alcançar muitas informações. E muitas vezes essas informações ela pode não ser tão bem elaborada por ele. E aí a gente tem como consequência, não só da telas, claro, mas de todo o contexto, tem consequências na autoestima, na autoimagem. Isso tudo influencia para a ansiedade dele. Porque a ansiedade é como se fosse o sinal ali, o sintoma. Né? Você está vendo ali mais visível, mais palpável. Mas o que tem por trás dessa ansiedade? Então, esses jovens, eles carregam com eles experiências de vida muito mal elaboradas por eles mesmos, porque eles ainda não têm essa maturidade cerebral para elaborar o que está acontecendo na vida deles. E às vezes as pessoas cobram uma maturidade deles como se eles fossem adultos já. Mas não. E essa escolha de futuro, essa escolha de responsabilidades, né? Eles têm essa responsabilidade de futuro, de escolher com quem anda, relações sociais. Isso tudo influencia na saúde mental do adolescente. Perfeito. Eu quero fazer aqui uma cobrança pública você tocou num assunto bem pertinente em relação às políticas públicas voltadas para a saúde mental. Acho que a nossa audiência, nós temos que, vou até olhar aqui para a câmera, nós temos que aproveitar, cobrar do Estado. O Estado tem o dever, segundo a Constituição, de oferecer saúde à nossa população. E hoje é um caso de calamidade pública, de saúde pública mesmo, nas escolas, nas cidades, de várias crianças e adolescentes precisando de um psicólogo, e nas escolas não tem psicólogo. Estou falando uma realidade Maranhão. Né? Se você tem uma escola com psicólogo, você é uma exceção, mas a grande maioria não tem um profissional que venha cuidar da saúde dos nossos alunos. Vamos mudar de assunto agora, que o nosso tempo já está bem avançado. Vamos falar sobre depressão. E aí vai ser o último assunto aqui mais difícil de falar, mas que é necessário, né? Segundo a OMS, a população brasileira, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, que equivale a mais de 11 milhões de brasileiros. A população brasileira é a mais depressiva da América Latina. E aí eu pergunto, doutor, o que é depressão? Como perceber os sinais da depressão na família?
Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por isso? E o que fazer diante dessa situação? A depressão é um estágio de sofrimento profundo que a pessoa se encontra, né? É um estado em que a pessoa ela tem tanta sobrecarga de sofrimento que a única opção que ela pode encontrar naquele momento é optar pelo suicídio, né? E a demanda da depressão, ela é muito complexa de ser trabalhada. Isso também é até um alerta que quando a gente tem pessoas que têm depressão, a gente não pode negligenciar de forma alguma no sentido de tentar dar conselhos, porque muitas vezes isso pode ser até mais difícil para aquela pessoa. Porque assim, o Setembro Amarelo, né? Perfeito. Tem muitas pessoas se prontificavam para ajudar, né? Ah, eu vou te ouvir, eu vou te ajudar, se você quiser conversar, eu estou aqui. Os voluntários, né? Isso, só que muitas vezes até o profissional formado, psicólogo, psiquiatra, tem uma cautela por conta da complexidade que é a depressão com aquele paciente. E muitas vezes tem pessoas que não têm esse manejo e acaba que pode complicar aquele quadro do paciente. A depressão, muitas vezes, ela tem pessoas que nem parecem que está no quadro depressivo. E estão, né? E São estão os que estão dentro. sorrindo ali por fora, mas tá passando por isso. Dentro de todos a maioria dos casos clínicos que eu atendo de depressão, muitos deles são os mais legais da galera. São os mais engraçados, porque eles tendem a se esquivar um pouco daquele sofrimento naquele momento para, né, se sentir melhor. E aí ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Mas assim, comportamento de se isolar, comportamento de antes o que era prazeroso, em algum momento para aquela pessoa já não é mais prazeroso, pode ser um sinal de alerta. Comportamento de sempre querer ficar sozinho, comportamento de não querer conversar muito, até mesmo a mudança das roupas, né, que antes ele era algo mais elaborado, passa a ficar um pouco mais desleixado. Isso também pode ser um sinal de alerta. E o contexto também. Porque se você, dentro da sua família, você tem ali uma intimidade com aquela pessoa, você entende o contexto que aquela pessoa vive, percebe que pode ser um contexto de sofrimento para ela, então é bastante importante você ficar em alerta com aquela pessoa. Porque nunca se sabe como que ela vai estar elaborando aquele contexto que ela está vivendo. Perfeito. E conversar também. Conversar assim, não ter uma conversa no sentido de, eu vou tentar ouvir ela para ver se ela melhora, mas no sentido de ouvir e direcionar. Ouvir, direcionar para um profissional, se é no público, levar no ambulatório de saúde mental, no UBS, ou se é no particular, direcionar para terapia. Porque, de fato, a depressão ela precisa de um acompanhamento bastante intenso, porque a gente precisa avaliar o comportamento desse paciente de semana, dependendo da frequência da sessão, para não chegar ao suicídio, né? Que o suicídio aí é o último estágio, Isso. né? E 98% dos casos são evitáveis, né? Por isso que a gente precisa ter uma atenção, uma intervenção bastante pontual. Precisa sim de uso do medicamento como uma ajuda no tratamento, mas a terapia é primordial. Perfeito. Doutora, bora falar agora dos assuntos mais leves, né? A gente já está com o nosso tempo esgotado. Nós temos quanto tempo ainda, Rubens? 20 minutos. 20 minutos. Dá tempo. Perfeito. Doutora, falando agora de saúde mental, vamos colocar na prática, né? Eu quero aí um guia de como melhorar a minha saúde mental, um guia prático. Você olha, exercício físico, ouvir música, conversar muito com os amigos,
sabe? Um guia sim. prático aí. O que é que você costuma fazer para melhorar a sua saúde mental? Ah, eu, pessoalmente? Você pessoalmente e também o que é que Tá. você recomenda? Dentro da análise de comportamento, a gente fala muito sobre reforçadores. O que são reforçadores? São coisas que te reforçam positivamente a continuar fazendo algo que você gosta bastante. Então, estabelecer esses reforçadores para você é muito importante para você começar a cuidar da sua saúde mental. Por quê? Porque o que pode ser reforçador para mim não vai ser para você. Por exemplo, para mim, reforçador é chegar no final do dia e fazer 30 minutos de corrida na esteira. Olha só, Né? Para mim, para isso é mim muito já reforçador. é uma obrigação. Eu não faço muito feliz, mas faço, tento fazer. Então tu tá vendo que não é uma receita, assim, não é o que funciona pra mim que vai funcionar pra você. A gente tem atividades que a gente cientificamente comprovam que aquilo ali vai te fazer bem, que é a prática de exercício físico, que é uma rotina bem estabelecida, a qualidade de sono, né? O sono é extremamente importante para a qualidade de vida e saúde mental. No mínimo 7 horas. No mínimo 7 horas, mas também tem pessoas que dormem pouco, mas que o sono ele consegue restabelecer ele para pro dia posterior. Mas a qualidade de sono ela é muito importante. A alimentação saudável. Porque muitas vezes as pessoas acham que é um medicamento que vai fazer você, né, ficar bem. Mas se você ajustar sua alimentação, prática de exercício físico, você consegue gerar hormônios de felicidade, melatonina, que é o sono. Isso tudo é muito importante para a saúde mental. Hoje mesmo eu fiz um post, né, sobre a alimentação, que eu tô melhorando a alimentação e isso tem, nossa, é, tem me deixado tão bem em relação à minha saúde mental que até meu sono regulou. Nossa, a prática de exercício físico, ajustar a alimentação, dormir bem. Se você gosta de ouvir música, fazer as suas coisas ouvindo música. Final do dia você gosta de ver seus amigos. Então, incluir práticas que você gosta de fazer dentro do seu cotidiano vai te ajudar muito nesse Os processo. reforçadores. Os A reforçadores gente tá aprendendo positivos. aqui de análise do comportamento. Análise do Os comportamento. reforçadores, muito bem. Eu tenho outros reforçadores, né? Também eu entendi o que é o reforçador e para mim também funciona. Vamos lá. Em relação à terapia, eu tenho uma dúvida. Você está lá na terapia atendendo um paciente. Qual é o limite da intervenção do profissional? Até que ponto o profissional ele pode ali interferir com conselhos práticos e sugestões na vida do paciente? Por exemplo, você está lá, tem uma paciente que está num relacionamento tóxico, né? Lá esse marido não se endireita, tá dando muita dor de cabeça. O profissional pode chegar lá, minha filha, deixa isso aí uma tribulação pra tua vida, se livra dessa cruz. Pode ou não pode, doutora? Pode não. Não pode? Não pode. Aí como é que faz? É porque assim, a terapia ela vem com a função de fazer você enxergar e você achar nas respostas que você está procurando. O que é que o psicólogo faz? O psicólogo ele vai explorar suas experiências de vida e vai trazer suas experiências, vai fazer você estabelecer o que é importante para você, o que vale a pena, estabelecer os seus valores, né? O que são valores negociáveis e o que são negociáveis. E dentro da terapia, nós vamos dar o caminho e o paciente que vai interpretar através da sua experiência de vida o que é bom e o que é ruim para ele no momento. Entendi. Pois eu pensei que tinha essas orientações assim diretas, sabe? Tipo, vá pra igreja, faz isso, deixa isso, mas não pode, né? Compreendi. O psicólogo, ele é um especialista em leitura de pessoas, né? Eu acho isso é uma das habilidades que eu acho impressionante de um psicólogo. As empresas utilizam muito, né, o psicólogo na contratação, no RH, porque ele tem essa capacidade de identificar talentos, dificuldades, habilidades, enfim. Ele é um especialista em leitura de pessoas. Se você fosse fazer uma análise minha comportamental, qual seria essa análise? Eu sou ansioso, quero saber. Sou ansioso, não sou? Como é que é?
Sou o meio introspectivo, não é? Como é que eu sou? Como é que você me definiria em meu comportamento? Assim. Eu tô querendo uma terapia 0800, viu, nosso É diretor? porque, assim, aqui a gente está conversando sobre conceitos mais teóricos da psicologia, né? Para Aham. eu conseguir entender o teu comportamento, analisar o teu comportamento, eu tenho que saber também da tua experiência de vida, Sim, né? lógico. Porque os teus comportamentos foi construído durante a tua história de vida. Então, às vezes as pessoas falam assim, né, pra mim, não me analisa, É. né? Assim, por favor, não me analisa. E eu, gente, a análise ela não é tão simples assim, porque se eu falar agora o que eu achei, né, é uma coisa muito rasa, É genérico, né? não vou conseguir acessar de fato os teus comportamentos, né? Então, e quando a gente fala de analisar comportamento, a gente tem um objetivo, né? Para Sim. isso, a gente precisa saber que às vezes a gente não analisa a pessoa, porque eu quero analisar, às Você vezes não vai sair ali você não vai sair observando ali, todo até mundo. porque é cansativo. Ixi, É, quem conhece sabe, fazer análise funcional é bastante cansativo. eu entendi. Hum. Mas tem uns sinais clássicos, não tem, doutora? Tipo aquelas pessoas que ficam batendo a perna Sim, aqui que o aí no tempo caso todo, que tá são suando o pessoas tempo que têm todo. esses comportamentos de autorregulação, né? Que está ali numa ansiedade É. e tem comportamentos para se autorregular, para ficar um pouco mais tranquilo. E uma pessoa que não consegue olhar no olho, tem aquelas pessoas que olham assim pra baixo e tal, não consegue olhar no olho. Como é que é? São pessoas tímidas, né? Tímidas, Pessoas, né? às vezes, que não gostam muito do contato visual. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de conversar olhando no olho, porque às vezes eu fico um pouco assim. Fica tímida. Mas pode ser algo da personalidade da pessoa, às vezes pode ser realmente uma característica de um transtorno, mas nada muito assim, é algo tão muito isolado pra gente tirar uma conclusão. Pois tá combinado. Depois eu vou fazer aí um agendamento da consulta pra saber como é que tá meu comportamento, as emoções. Deixa pra um outro momento. Isso. Doutora, vamos falar de felicidade e propósito. Uhum. A felicidade e propósito, eu entendo que uma pessoa que ela alcançou a felicidade, a realização do seu propósito, ela primeiro encontrou o propósito, que é uma das tarefas mais difíceis que nós temos ao longo da nossa vida, é identificar o nosso propósito. Uhum. Eu já ouvi de muitos especialistas em relação a isso, que alguém que ela está trabalhando, a sua função, ela não está alinhada com o seu propósito de vida, vai ser uma pessoa infeliz. Uhum. Vai ser uma pessoa que ela não é realizada. É como alguém que está num casamento que ele não gostaria de estar. Felicidade, o que é felicidade, não é? E o que é o propósito? Como é que a gente sabe definir o propósito? Qual é o meu propósito? Né? Eu quero que você dê essa definição aí de felicidade e propósito. Dentro da análise do comportamento, eu enxergo felicidade e propósito como valores. O que são valores? Valores são o que eu defino para minha vida, o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero chegar e o que eu não abro mão para o que é inegociável para mim. Felicidade é um estado, a gente passa a vida toda correndo atrás daquela felicidade. E a gente sabe que ser feliz o tempo todo não existe, né? Não tem como a gente ser feliz o tempo todo. E o estado, o que é a felicidade para mim, ela tá nos momentos em que eu fico em paz, que eu tô ali. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que pra vida tá boa, ela tem que estar muito boa, ou tem que estar assim muito ruim pra gente ficar assim, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar isso aqui. Mas tem algo que a gente chama que é o neutro, que é onde nada acontece e que é onde as nossas escolhas precisam ser feitas. E a felicidade, ela tá nesse neutro, né? Que é onde você consegue parar e pensar no seu propósito. Porque quando você... O que é o propósito? O propósito é onde você quer chegar, o seu propósito de vida. Por exemplo, hoje eu quero casar e ter filhos, um exemplo. Esse é meu propósito. Então, eu vou ser muito feliz se eu alcançar esse propósito. Mas até chegar lá eu tenho os meus valores. Quais são os meus valores? Eu quero... eu só aceito pessoa para chegar nesse momento comigo, uma pessoa que seja... que me respeite, uma pessoa que seja parceira. Isso entra na nossa construção do nosso propósito de vida também. Então, o propósito a gente acha que é o final, mas o nosso propósito a gente vive ele todos os dias, né? Um processo. É um processo daquele propósito. O que entra na felicidade também, né? Porque assim, se
Hoje eu me considero uma pessoa muito sortuda por gostar de trabalhar com o que eu trabalho e eu sou muito feliz sendo psicóloga. Você seria feliz sendo engenheira civil? Não, Por que não? porque eu não gosto de cálculos, eu não gosto de. E não é uma coisa que eu, sabe? E ter consciência disso foi lá quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a enxergar o meu propósito de vida, os meus valores. O que que eu quero para minha vida? Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas através da ciência. Eu quero chegar, em pessoas que não tiveram possibilidade de ter um cuidado e ser alguém que facilita a qualidade de vida daquela pessoa. Isso foi o meu propósito de vida. E isso foi se construindo através da universidade, que foi onde o meu propósito me levou. E dentro da universidade eu vivi pequenas felicidades o tempo todo. Então a felicidade está dentro desse processo que a gente vive para conseguir o nosso propósito de vida. Perfeito, doutora. Eu ouvi recentemente no podcast com a doutora Ana Beatriz, se você conhece, uma psicóloga bem famosa. Ela fala que a vida dá sinais para você encontrar o seu propósito. Para você deu sinal de que você não seria feliz sendo engenharia civil, porque você já não tinha habilidades em cálculos. Já deu sinal. Só que tem gente que insiste, não reconheceu os sinais. Aí ele vai para outras funções, outro trabalho que é diferente do propósito. E aí é uma pessoa infeliz. Eu acredito que não tem nada pior no mundo do que você trabalhar com aquilo que você não é feliz. Você vai ter uma vida de infelicidade, está trabalhando simplesmente por trabalhar, infelizmente. Mas gostei demais do conceito de felicidade e propósito. Felicidade, estado de espírito. Estado. E que alguém que alcança o propósito de vida, ele é uma pessoa feliz. Perfeito. Mesmo tendo momentos de dificuldades, né? Sim, porque que todo mundo também tem. não é a ausência de sofrimento. E parece que essa geração de agora não quer passar, né? A rede social só mostra o lado bom e as pessoas acham que a vida não tem os dias maus. Exatamente. Doutora, nós vamos estrear hoje, rapidão aqui, que nós estamos chegando no nosso final, o nosso quadro Jogo Rápido. Eita. Quadro Jogo Você vai ser a estreante. Isso, vai. Mas vamos lá. Tem que responder resposta curta. Palavras, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Um sonho que já realizou. Abrir uma clínica, consultório, com as minhas 2 sócias. Um sonho que ainda não realizou. Um apartamento. Tá ótimo, tá cirúrgico. Tenho saudade de mais tempo de qualidade. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Academia. Meu Deus, eu queria ter esse propósito aí também, Senhor. Se você pudesse trocar de vida com alguma pessoa, com quem seria? Eita, essa aqui é difícil, ó, não é? Achei essa aqui bem... Ai, não sei. Quer pular? Um dia inesquecível. Minha formatura. Formatura, imagina, realmente é um dia inesquecível. Não vivo sem whey protein. Eu não vivo sem meus pacientes. Muito bem. Música preferida? Ai, meu Deus. Pode ser cantor, gênero. Vou falar o cantor, então. Beyoncé. Beyoncé? Ídolo, Beyoncé. Filme ou série? Filme. Filme. Qual o filme, seu filme preferido? Cidade de Papel. Cidade de Papel. É nesse mundo da psicologia? Ele traz muitas reflexões sobre vida. Eu nunca assisti, eu assisti Cidade de Papel. Cidade de Papel. E série tem This Is Us, que é a minha preferida. Eu não dei conta de assistir essa série. Nossa, eu sou muito emotivo. Chorei muito. Eu chorava demais. Aí a gente já sabia que o homem tinha morrido, que é lá o protagonista. Aí tinha aqueles... Não é? Mas nossa, é linda a série. Aqui dali é uma aula de psicologia, de vida. Meu Deus, não dei conta não. Na segunda temporada não vou parar de chorar. O que você mais gosta no que faz? Resultados. Gostei. Resultados. Qual foi o primeiro hábito de sua manhã? O que você fez hoje? Primeira coisa. Academia. Tomei café.
Qual é a sua ferramenta ou aplicativo indispensável? Você tem algum aplicativo de trabalho que é indispensável? O Canva. O Canva? Eu uso muito o Canva. O Canva, ele nos salva, né? Faz recurso terapêutico, faz E-book. slide. Nossa, eu também não sei viver sem um Canva. Como você recarrega as energias depois de um dia difícil? Academia. Sua frase. Ai, Jesus. Tem uma frase que eu esqueci. Eu posso pegar pra ler? Porque eu esqueci. Pode. Fica à vontade. Uma frase, são tantas frases. Eu gosto de frases motivacionais. Aquelas frases de efeito, sabe? Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu gosto. Tu gosta? Eu gosto. Aquelas frases que tu diz, nossa, que... É uma frase que eu uso na bio do meu Instagram pessoal, que é de Fernando Pessoa. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Então, através de quem eu sou, se eu não disser nada pra você através do que eu sou, então eu não consigo te dizer mais do que eu posso. Nossa, que profundo. É a questão da leitura da pessoa, né? Você lê a pessoa sem palavras, né? E é isso que torna a gente autêntico nas Sim. nossas relações. Muito bem, doutora, gostei muito do papo. Infelizmente acabou. Nosso diretor já tá ali quase puxando no cabo da energia. Infelizmente acabou, mas muitíssimo obrigado. Obrigada, Robson. Nada melhor do que começar o ano com um papo assim muito agradável e extremamente necessário, que é saúde mental. Você pode deixar suas considerações finais. Muito obrigada, né? Se você chegou até o final desse podcast, saiba que foi feito com muito carinho, muita dedicação. E agradeço, Robson, mais uma vez pela oportunidade. Estamos aí, qualquer coisa, estou no Instagram, @psiariana e @casalume, que é a minha clínica com as minhas sócias. E estou à disposição também, caso alguém tenha uma dúvida, tenha surgido alguma dúvida durante o podcast, pode me mandar mensagem no Instagram que eu irei responder. E também para algum atendimento, é só mandar mensagem. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigado e agradecer a nossa audiência. Até a próxima, pessoal.